Olá, alunos! Eu sou a professora Kaline Trindade e na aula de História de hoje nós vamos falar sobre as epidemias ao longo da história. Bom, a gente sabe que a gente está vivendo a epidemia do novo coronavírus, né? E a gente sabe que muitas coisas mudaram no nosso cotidiano. Então, nós tivemos que ficar de quarentena, isolados em casa. Nós sabemos também que as escolas ficaram fechadas, né? Ainda estão. Muitos comércios também ficaram fechados, shoppings, as praias, né? Então, a gente sabe que houve uma diminuição da circulação de pessoas para tentar evitar que o vírus se alastrasse. Então, a gente vai entender aqui hoje se essa foi a primeira vez na história da humanidade que a gente teve que tomar esse tipo de medida, ou se outras doenças também já fizeram os governos tomarem medidas tão drásticas em relação ao isolamento, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as epidemias, mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. O que seria o surto? O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Então, basicamente está havendo um surto de gripe. Então, digamos que em Paço do Lumiar está havendo um surto de gripe. Então, várias pessoas lá dentro de Paço do Lumiar ficaram doentes, né, ficaram gripados. Então, isso seria um surto, tá? E o que seria uma epidemia? Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. Então, se esse surto ele sai de Paço do Lumiar e vai para São José de Ribamar, São Luís e para outras regiões, então esse surto passa de surto para uma epidemia, tá? E o que seria uma pandemia, que é o caso que nós estamos vivendo hoje? A pandemia, ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Então, é o que a gente está vivendo com o novo coronavírus. Aconteceu uma epidemia lá na China e aí foi passando para outros países, tá? E hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, em outras regiões, tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um quadro de pandemia, tá? E o que seria uma endemia? É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região. Então, nós vamos falar agora sobre a peste de Atenas. A peste de Atenas, ela ocorreu em 428 a.C. Ela vai ocorrer em uma cidade-estado da Grécia Antiga, tá? Que seria a cidade-estado de Atenas. Atenas, na época de 428, estava vivendo a Guerra do Peloponeso, que era uma guerra entre Esparta e Atenas. Muitos historiadores acreditam que a peste de Atenas teria sido responsável também pela própria derrota da polis de Atenas nessa guerra. Quais eram os sintomas da doença? Dor de cabeça, olhos vermelhos e inflamados, faringe assumir aspectos sanguinolentos, respiração irregular, hálito fétido, convulsões e calor interno. Hoje, muitas pesquisas foram feitas em relação a essa peste de Atenas e a que doença ela se referiria, tá? Alguns pesquisadores de uma universidade de Atenas fizeram uma pesquisa em cadáveres, né, em restos mortais de pessoas daquela época que teriam morrido dessa doença. E eles conseguiram perceber, foi encontrado na realidade, na cavidade bucal dessas pessoas, uma bactéria. E essa bactéria seria a mesma responsável pela febre tifoide, tá? Então, provavelmente, lá em 428, eles teriam vivido, na realidade, um surto de febre tifoide. Bom, a peste de Antonina. A peste de Antonina, ela vai acontecer no século II a.C. e ela acontece na cidade de Roma, tá? Ela vai receber esse nome por causa do imperador da época, que era o Marco Aurélio Antonino. Então, uma homenagem muito estranha é feita a esse imperador e é aí que se coloca o nome da peste, de peste antonina, em homenagem a ele. Os sintomas da peste são ardor nos olhos, vermelhidão na cavidade bucal e da língua, falta de apetite, erupções cutâneas, pele avermelhada e úmida, tosse seca e rouquidão. O que acontece?
Na época, eles davam esse nome de peste antoniana. Hoje, acredita-se que, na realidade, Roma viveu um surto de varíola, tá? Essa doença teria sido responsável por matar muitas pessoas do exército romano, o que teria, inclusive, afetado no enfraquecimento do exército romano da época. A peste negra. A peste negra é uma peste muito conhecida, né? Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da peste negra pelo menos alguma vez, né? E a peste negra, ela ficou conhecida com esse nome por causa dos ferimentos que ela ocasionava na pele das pessoas. Então, nascia bulbos, né? Que são ferimentos escuros na pele. E essas pessoas que tinham a peste negra, elas vão contrair essa peste de várias formas, né? Mas principalmente através da pulga do rato, tá? É a principal forma de contágio. O que acontecia? No período da Idade Média, a gente não tinha um saneamento básico muito bom, né? Então, devido à sujeira, enfim, à falta de higiene das pessoas da época, isso vai favorecer muito a proliferação da peste negra. O que acontece? Essa peste, ela é ocasionada por uma bactéria, que seria a Yersinia pestis, né? Então, ela contaminaria o rato, é uma pulga, tá? Essa pulga contaminaria o rato e poderia contaminar também os seres humanos, tá? Sendo que nos seres humanos ela ocasionava a peste negra. Existem 3 formas clínicas da peste. A pneumônica, onde a doença não tratada vai afetar o sistema respiratório das pessoas, e essa forma era a única que poderia ser passada de humano para humano. Por exemplo, se eu tivesse com a peste negra e eu chegasse ao nível da peste pneumônica, eu teria problemas no meu sistema respiratório e ao tossir, ao falar, eu passaria essa doença para as pessoas à minha volta, tá? A outra forma é a forma septicêmica. A doença não tratada afeta a circulação sanguínea. Essa forma da peste negra pode ocasionar hemorragia interna e também a paralisação de órgãos, tá? E tem a fase bubônica, né, que é a primeira fase, a mais comum. Afeta o sistema linfático e é a primeira forma de infecção, que é quando a pulga ali, ela transmite essa doença para o ser humano. Então, a gente vai assistir um vídeo e nesse vídeo ele vai falar um pouco sobre os locais que essa peste negra atingiu durante a Idade Média, tá? A segunda grande epidemia de peste ocorreu no século XIV e é a mais famosa delas, tendo ficado conhecida como peste negra. A peste negra chegou à Itália, França e Espanha nos anos de 1347 e 1348. Em apenas 4 anos, a bactéria já havia se espalhado por toda a Europa, da Inglaterra à Rússia, passando por Escandinávia, Grécia e Turquia. Em algumas regiões, até 75% da população foi dizimada, gerando caos social e colapso econômico em vários países. Estima-se que em toda a Europa, até 75 milhões de pessoas tenham morrido pela doença, o que representa cerca de 1/3 da população daquela época. A peste negra durou até 1351, mas vários surtos menores permaneceram surgindo ao longo dos séculos seguintes. Um dos mais famosos ocorreu em Londres, entre 1665 e 1666, vitimando cerca de 100 mil pessoas, o que na época representava 1/4 da população da cidade. A última grande pandemia de peste surgiu na China no final do século XIX e ficou conhecida como Terceira Epidemia. Dessa vez, a peste se espalhou até as Américas e vitimou cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na China e na Índia. Agora que nós já assistimos o vídeo e já entendemos um pouco todos os locais ali que foram atingidos pela peste negra, a gente vai falar um pouquinho sobre um fato muito curioso da época e que muitas pessoas acham interessante, que seria a vestimenta dos médicos da época. Então, eles tinham essa vestimenta aqui bem diferente, né, que seria uma roupa escura, e aí eles colocariam uma máscara que parece o bico de uma ave, olhos de vidro, né, e esse chapéu. Lembrando que os médicos da época, eles eram servidores públicos, e aí eles serviam não só para ajudar as pessoas doentes, mas também para contabilizar a quantidade de pessoas que adoeciam e as que morriam.
e por que ele utiliza esse bico aí no lugar da máscara que a gente está acostumado a ver. É interessante, eles colocavam dentro desse bico flores, ervas que faziam cheirar bem, né? Para evitar que esse médico entrasse em contato com o odor dos mortos, né? Então, é interessante aqui que na época eles acreditavam que a pessoa adoecia porque ela entrava em contato com esse odor, né? Então, eles tentavam evitar ao máximo sentir esse odor das pessoas mortas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a varíola. A varíola, que é uma doença conhecida, né? Ela causa aí umas erupções na pele, né? Que fica bem inflamado mesmo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. A varíola é uma doença antiga. Alguns registros nos levam a crer que a doença teria surgido ainda no período da sedentarização do homem. E como é que isso ocorre? Na época da sedentarização do homem, o homem tinha muito contato com o camelo, né, que seria ali um animal que levaria as mercadorias, faria o transporte. O que aconteceu? Acredita-se que a gente teria pego, né, nós seres humanos teríamos pego essa doença do camelo, né, que teria, claro, sofrido uma mutação e nos atingido, e aí seria a varíola, né, que nós temos hoje. Então, desde esse período, a gente já tem registros de doença que possivelmente eram varíola, como a gente já até falou hoje aqui. Os sintomas: bolhas no corpo, febre, dor de cabeça, fadiga e vômito. Essa doença, ela vai acometer muitas pessoas, né? E ela vai chegar aqui na América, no continente americano, mais especificamente quando nós formos ter o processo de colonização. Então, com a colonização, o europeu, que já conhecia a varíola, vai trazer essa doença para a América e irá contaminar os nativos da região. E muitos nativos irão morrer por conta da varíola, já que eles não tinham anticorpos, né? O que é interessante é que os espanhóis, por exemplo, vão travar guerras com os indígenas e vão utilizar a varíola para infectar propositalmente os nativos, né, a fim de acometê-los da doença e levá-los à morte. E aí a gente vai aprender hoje sobre o método da variolização, tá? Ali tá errado, mas é variolização. O que seria a variolização? Seria um método que acredita-se que no Oriente se desenvolveu esse método, tá? Aonde se raspava o ferimento das pessoas infectadas e aí essa secreção entraria em contato com alguém saudável. E aí essa pessoa saudável se contaminaria com a doença. Esse método era um tanto arriscado, né? A gente sabe que a pessoa poderia ser acometida da doença e ter sintomas gravíssimos até chegar à morte, né? E aí, por isso, foi com o tempo tentando se desenvolver outros métodos. Mas a variolização foi muito utilizada. Inclusive, o Napoleão Bonaparte pediu para que todo o seu exército fosse feito no seu exército, né, a variolização, para impedir com que esses soldados tivessem contato com a varíola e acabassem ali perdendo a vida. O que vai acontecer? Um médico chamado Edward Jenner, ele vai ser muito importante para a criação da vacina, né? No caso, ele vai inspirar a criação da vacina. O que acontece? Esse médico, ele vai observar que essa doença está presente nas vacas, né? Só que de uma forma muito mais leve. Então, nas mamas das vacas são encontradas bolhas muito parecidas com a da varíola. E ele percebe que as mulheres que ordenhavam essas vacas, elas irão contrair a doença e depois elas não vão mais contrair a varíola. E aí ele fica muito intrigado com essa situação e começa a investigar. E aí ele vai descobrir que as vacas tinham uma doença, uma varíola, mas de forma diferente, e que se o ser humano entrasse em contato com essa doença da vaca, né, no caso, essa varíola da vaca, ele provavelmente ficaria imune à varíola que era contraída de humano para humano. E aí ele foi fazer os testes, tá? E aqui a gente tem uma imagem dele fazendo o seu primeiro teste em uma criança, né? Um teste que vai dar certo, e aí ele vai... Algumas pessoas que passam por esse método dele, vão inclusive nem apresentar sintomas da varíola,
né? Então isso é bem importante aqui. E esse método que ele vai desenvolver é importante para o desenvolvimento futuro das vacinas, tá? A gripe espanhola. Se você hoje for pesquisar sobre a Covid, né, geralmente vai aparecer alguns vídeos que vão falar também da gripe espanhola. Isso se dá porque ela aconteceu no século XX, né, é recente, relativamente recente, e além disso, as medidas tomadas para a gripe espanhola foram até parecidas com as medidas que a gente toma hoje de prevenção contra o coronavírus, tá? A pandemia da gripe espanhola, ela ocorre entre 1918 e 1919. Esse período é o período da Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, estava acontecendo ali o que vai se tornar uma pandemia, né, da gripe espanhola. E aonde ela surgiu? Por que o nome gripe espanhola? Primeiro, essa gripe nunca, não tem nenhum registro na realidade de que ela teria nascido na Espanha, tá? Na realidade, indícios mostram que essa doença poderia, né, ter surgido na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, onde lá existia uma base militar e esses militares criavam animais, né, e não tinham muita higiene ali. O primeiro caso confirmado da gripe espanhola foi lá no Kansas, né, inclusive era um cozinheiro do exército que foi acometido da doença e chegou a falecer, tá? Outra teoria diz, na realidade, que a doença teria surgido na França. Lá também teria um círculo militar, né, um local onde os militares ficavam, e esse local, ele também era muito sujo, né, os militares ali criavam de galinhas, criavam porcos, tudo ali próximo, né, hospitais eram próximos, cemitérios eram próximos lá da base militar. E o que isso vai ocasionar? Muita sujeira, muita gente no mesmo local, né? E isso tudo vai favorecer o surgimento da gripe espanhola, tá? Então, nenhum dos casos envolve a Espanha. Então, por que gripe espanhola? Isso é um fato curioso, né? Porque, na realidade, a Espanha, ela não estava participando efetivamente da Primeira Guerra Mundial. Ela era um país neutro, então a imprensa, ela era livre. Os outros países estavam vendo que a gripe estava se espalhando, mas eles pediam para que a sua imprensa ficasse calada em relação a isso. Pediam não, ordenavam, né? E a imprensa não falava sobre isso. Já a imprensa espanhola era livre, então ela poderia falar sobre a doença. E ela vai alertar as pessoas da pandemia que estava por vir da gripe espanhola. Só que muitas pessoas achavam que isso estava acontecendo apenas na Espanha e não em outros locais, né? Já que os outros países não divulgavam. E essa não divulgação se dá porque os países tinham medo de que os soldados ficassem com medo da doença e fugissem da guerra. Os sintomas da gripe espanhola: febre, tosse, coriza e dor no corpo, tá? São sintomas muito parecidos com a gripe comum, tá? Mas a gripe espanhola, ela vai matar em larga escala, tá? Então vai ser uma pandemia muito famosa pelo número de mortes, né? E pelas medidas drásticas que vão ser tomadas, né? Para evitar que mais pessoas morressem. Quando que ela chega no Brasil? A chegada do vírus no Brasil é em setembro de 1918 e ele vem a bordo do navio chamado de Demerara, cheio de ingleses. Esse navio continha pessoas que estavam contaminadas pela gripe espanhola e eles acabaram infectando os brasileiros. Agora nós vamos assistir um vídeo que fala um pouco melhor sobre essa gripe espanhola, como ela chegou no Brasil e quais foram as medidas tomadas pelo governo. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno.
Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo: água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira, à força, pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. A gripe espanhola, como nós vimos aqui, né, ocasionou todo esse tumulto. O governo brasileiro, de primeira, ele achava que era uma gripezinha, né, que não afetaria as pessoas da forma como estavam achando. É muito semelhante, por exemplo, com quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, né? Que o governo também acreditava que não era nada demais, que era apenas uma gripe, né? E não tomou as medidas necessárias, o que levou aí a muitas mortes. O que acontece? No período da gripe espanhola, como vocês viram no vídeo, não tinha hospitais públicos. Sim, os hospitais públicos não existiam na época. E como as pessoas faziam para ter o atendimento médico? Era muito difícil. A grande maioria das pessoas não tinham atendimento médico, porque não tinha SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que vai ser criado muito depois da gripe espanhola, tá? Então é importante aqui a gente frisar a importância do SUS para a saúde pública, né? Então o SUS ele é necessário, por mais que a gente saiba que tem dificuldades, mas ele é algo que pode colaborar e muito para a população do Brasil. E foi uma conquista muito importante na nossa história, né? Então, no período da gripe espanhola, como nós vimos, muitas pessoas acabavam morrendo pelo simples fato de não ter atendimento médico. Então é isso, gente. Bons estudos. Lembre-se sempre, fiquem em casa, lavem bem as mãos. Se vocês tiverem que sair, utilizem as máscaras. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir vencer essa pandemia. Obrigada.